Padre Emanuel, durante esse momento tão difícil e desafiador que nós passamos, que foi a pandemia, muitas pessoas se afastaram da igreja ou se aproximaram mais da igreja? Nós temos hoje analisado duas situações. Eu digo que a pandemia, eu particularmente, não sei outros padres, mas eu digo que a pandemia não afastou ninguém da igreja. A questão é que muitos que se afastaram já vieram numa crise de fé arrastada ao longo do tempo e a pandemia potencializou. Como também a pandemia potencializou o retorno. Porque no processo de conversão humana existe, no senso comum, popularmente dizendo, se não vem pelo amor, vem pela dor. E muita gente se aproximaram da igreja através do luto, do sofrimento, das crises, das doenças psicológicas. Porque o que é que marcou, meu irmão e Edinaldo, desse período de pandemia? O medo de morrer. Não só o medo de morrer, a dívida da morte. Para onde eu vou depois que eu morrer? Está entendendo? Esse foi o que marcou. E isso faz com que muitos se analisem. Os que vivem na indiferença continuaram. Os que estavam em crise arrumaram uma desculpa para não ir para a igreja. Eu sempre digo isso nas pregações, né? Quando as missas públicas foram suspensas, houve um grande manifesto de até pessoas que não iam para a igreja dizendo: queremos nossa missa de volta. A missa voltou e esse povo ainda não voltou. Então, eu digo que não foi culpa da pandemia. A pandemia só potencializou algumas crises. Mas hoje nós encontramos dois polos. O polo de muitas pessoas que voltaram, de muitas pessoas que refletiram a vida, refletiram seus comportamentos diante da sociedade, seguindo aquilo que é princípio cristão, mas também teve outras pessoas que aproveitaram da pandemia para seguir outros caminhos, enfim. Padre Emanuel, eu vou fazer uma pergunta, a gente já está encerrando a entrevista, mas dentro da sua abordagem eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, porque muitas pessoas se questionaram da pandemia. Nossa, tem tanta gente boa que morreu, que foi levada pela pandemia, e um bocado de gente, entre aspas, ruim, que não vale nada, que estão vivos, e parece que houve assim, tem muita gente assim que não está nem aí para a fé, para Deus, que tiveram Covid e permanecem vivas, permanecem aí vivendo a vida num desmantelo, e tem muita gente que foi tida como pessoas boas, de bom coração, fiéis, que perderam a sua vida. Como é que vocês, enquanto sacerdotes, lidam com esse questionamento, que eu acredito que tem muita gente que faz esse questionamento, e aí? Certo. Olha, como é que fica Deus? Deus escolheu uns e outros não. Como é que a gente consegue lidar com isso que a gente não consegue entender? Graças a Deus, os padres estudam uma disciplina chamada escatologia, que fala sobre essa realidade de morte, vida, céu, inferno. Então, nós temos como direcionar as pessoas. Primeiro, a gente precisa entender que essa vida aqui ela é passageira. O princípio cristão, católico cristão, nos indica que essa vida, o tempo que nós estamos aqui, ela é passageiro. E não significa de pessoas boas que foram e as más que ficaram. Significa no próprio processo de peregrinação nessa terra. Existem pessoas que findaram sua missão nesse período. Isso não se questiona. Existem pessoas que precisarão ficar para o seu tempo, porque cada um de nós temos um tempo. Eu posso estar aqui, dando entrevista, conversando, posso descer a escada, passar mal, morrer. E alguém que aprontou desde o imundo, aí está vivendo... Aprontando do mesmo jeito. Aprontando do mesmo jeito. Mas o que vale é o princípio dessa peregrinação, dessa vida aqui enquanto missão. Isso precisa também ser entendido. Porque, geralmente, a maioria das pessoas que falam assim, não tem essa ciência, não tem esse conhecimento, ou não aceitam que a vida aqui é peregrina, a vida aqui é passageira. Né? Eu me recordo muito, isso foi muito falado, e eu usei muito nas homilias, no período do falecimento daquela cantora Marília Mendonça, né? E que existe aquela frase, né? A vida é um sopro, né? E era muita frase nas redes sociais, a vida é um sopro, a vida é um sopro, a vida é um sopro. Mas será que nós estamos vivendo como que a vida é um sopro? Né? Essa realidade de uma hora está, uma hora não está.
Ou nós estamos vivendo apegados nessas coisas, né? Apegado ao celular, apegado à realidade, apegado à profissão, apegado à família, apegado... E esse apego faz com que eu pense isso. Mas eu sou tão bom, fulano era tão bom, por que ela se foi? Porque aquela pessoa que não presta, aquela pessoa que não vale nada, ainda está aí fazendo maldade. Isso é uma linha de pensamento, né? Uma perspectiva. Mas a outra perspectiva, né? Será que ele já terminou a sua missão? Será que ele finalizou a sua missão? Nós explicamos a partir disso, né? A partir da perspectiva escatológica, da perspectiva de uma vida terrena peregrina. Por isso que a gente está aqui, buscando ser melhor cada dia, né? Fazendo a vontade de Deus cada dia, se cai, levanta, se pecou, se perdoa, se purifica, nesse período. Mas saber viver. Porque às vezes a gente quer viver o céu aqui, mas a gente quer viver assim. Eu ando como que numa redoma de vidro. Então, eu não acolho, eu não respeito, eu não comunico, eu não dialogo, eu não faço nada, não, porque eu tenho que ficar assim, não posso tocar em Edinaldo, porque se eu tocar em Edinaldo eu me contamino, e eu vou vivendo como se fosse um alienígena na Terra. Não. A vida peregrina é uma vida vivida de verdade. É saber viver, é preciso saber viver, mas saber viver com dignidade, saber viver com as coisas necessárias e saber viver no caminho reto. E se vacilar um pouquinho, a gente volta, porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que perdoa, é um Deus que diz, teus pecados estão perdoados, mas também é um Deus que diz, vai e não volte mais a pecar.